muito boa mesmo, né? Muito boa mesmo. E nós temos pensado sobre a reforma protestante nesses dias, né? Nós começamos a falar sobre como estava a igreja naquele momento, né? A gente voltou do tempo, né? Por isso que essa máquina aí, né? Se você olhou assim e disse que carro é esse, que descalço significa, talvez você se lembre agora, né? Talvez o pessoal mais antigo se lembre desse filme, né? De Volta para o Passado, De Volta para o Futuro, né? Onde ele tem a oportunidade de voltar para o passado, voltar para o futuro. Eu não vou arriscar dizer o nome do ator, mas boa parte dos irmãos sabem que filme é esse, né? Lembra, irmão Elias? Ou não é da sua época, né? Lembra, né? Então isso aí, lembra, não? Eu acho que o André talvez não se lembre, né? Lembra disso, André? Esse pessoal de chacha para cá é bronca, né? Esse pessoal não lembra de nada, né? Mas aí tem a oportunidade de voltar para o passado e de pensar um pouco sobre como foi o momento do surgimento da igreja ao longo do tempo, de maneira bastante breve, né? Porque na verdade a história da igreja é um assunto que você estuda durante um ano no seminário, né? Para você dar em algumas quintas-feiras, no momento de 40 minutos, 30 minutos, 1 hora, é realmente muito pouco. Mas a gente pensou nisso, né? Do surgimento da igreja, a gente pensou lá naquele texto de Mateus, né? No capítulo 16, verso do número 15, 16, 17, 18, né? A gente pensou naquele versículo do número 18, quando Jesus ele fala para os seus discípulos que ele está alicerçando a base da igreja, né? Tem aquele momento ali onde ele fala sobre a pedra, né? E sobre essa pedra ele ficaria a igreja, né? Sobre a vida dos apóstolos, que foram aqueles que ficaram na dianteira do trabalho da igreja naquele momento, né? Nós pensamos também sobre a morte dos apóstolos, que depois os apóstolos morreram, e havia algumas profecias que faziam algumas pessoas talvez perdessem o sono, né? Paulo, Pedro, eles advertiam de que haveria um tempo e que depois da partida deles, que partida deles significava justamente a morte deles, né? Ou seja, natural ou como mártires, como a maior parte deles foram, e entraria no meio deles lobos vorazes, né? Que não teriam pena do rebanho, né? Seriam falsos profetas, falsos ensinadores que iriam se infiltrar dentro da igreja e acabaram maculando a imagem da igreja. Na verdade, esse problema foi um problema que a igreja enfrentou na época dos apóstolos, né? Paulo enfrentou esse problema de falsas doutrinas em Coríntios, ele enfrentou o problema de falsas doutrinas em Gálatas, ele enfrentou esse problema de falsas doutrinas em Éfeso, ele enfrentou o problema de falsas doutrinas nas igrejas lá do Apocalipse, né? Sobretudo Tiatira, né? Que havia lá uma profetisa, né? Que estava levando a igreja por um caminho diferente. Então, o problema das falsas profecias, de falsos profetas, de heresias, de ensinos de homens e diabólicos, já era certo que até mesmo com os apóstolos já havia algumas pessoas que estavam tumultuando e levando a igreja para um caminho que não foi aquele proposto por Jesus. Todos os apóstolos morreram, cada qual, alguns crucificados, outros decolados, alguns enforcados, outros afogados, mas de uma maneira ou de outra eles acabaram sendo vitimados, né? Eles, não só eles, né? Mas muitos outros irmãos que não tinham status de apóstolos, mas que também padeceram com a morte e acabaram perdendo as suas vidas, mas a mensagem ficou, e pela misericórdia de Deus o Senhor preservou o Novo Testamento até nós. Falamos que depois da morte deles, se fala que no século III é um homem chamado Constantino, né? Ele entra no cenário e até então a igreja tem sofrido, né, muita perseguição por parte do Império Romano. Domiciliano, Iválio, Calígula e tantos outros se levantam contra a igreja, perseguem, promovem verdadeiras massacres contra a igreja, que padece de uma maneira tremenda, até que no terceiro século Constantino ele tem um sonho, tem uma revelação, segundo ele, em que ele vê uma cruz no céu, né, e uma voz dizendo que sobre aquele símbolo ele iria ganhar todas as suas batalhas, né, e é atribuída aí a conversão de Constantino, que passa a se tornar cristão e faz do cristianismo de então a religião oficial. A partir daquele momento, o processo de mutação da igreja, que já tinha sido feito ao longo do tempo, de boa parte da igreja, ele acaba dando a passos largos, e algumas doutrinas que não antes existiam passaram a existir depois de Constantino, que acabou influenciando muito a igreja. Nós, no entanto, nós afirmamos, né, desde o primeiro momento, que apesar da contaminação, né, por parte de algumas doutrinas que surgiram antes
de Constantino e após Constantino, durante Constantino e após o período do Império de Constantino, sempre houve um povo na terra que permaneceu fiel às Escrituras. Sempre houve um povo na terra que, apesar de todas as contradições, de todos os ensinos errôneos, de todas as mutações doutrinárias que a igreja estava fazendo, sempre houve um povo na terra que guardou a essência do Evangelho, cada qual pensando de uma maneira, um diferente em alguns pontos do outro, mas em alguns pontos eles sempre preservaram um conteúdo em que alguns pontos eram indiscutíveis em todos esses grupos ao longo do tempo. Entre esses pontos que foram levantados e permaneceu até então, podemos destacar o batismo por imersão, o batismo não aceitar, o batismo por aspersão, mas o batismo ser o batismo por imersão, as pessoas serem mergulhadas na água. Então, ao longo dos séculos, sempre houve um povo que, diferente da outra, do grupo que seguiu Constantino e ganhou status de Igreja Católica Apostólica Romana, o outro grupo, esses outros grupos pequenos ao longo dos séculos, eles sempre praticaram o batismo na forma de imersão, sempre defenderam de que o batismo não deveria ser ministrado, dado a crianças, por entenderem que o batismo é uma ordenança dada, ofertada a pessoas que possam escolher se desejam ou não se batizar, e que essa decisão deve ser uma decisão voluntária. Tipo, as pessoas que possuíam escravos não podiam obrigar os seus escravos a se batizarem. Então, porque era uma decisão que deveria partir de cada indivíduo, era liberdade de consciência. Então, ao longo do tempo, sempre houve pessoas que acreditavam que a palavra de Deus era a sua única regra de fé e prática. Sempre houve grupos, vários grupos pequenos, que acreditavam que o batismo correto era por imersão. Sempre houve um grupo na terra que não batizava, se negava a batizar crianças, por entenderem que o batismo é precedido do arrependimento, de uma consciência e de um ato voluntário dessas pessoas. Então, essas pessoas sempre existiram nesse grupo na terra, que não acreditavam que havia alguém, uma autoridade espiritual, que governasse toda a igreja na terra, tipo um papa, um padre, um pastor, presidente, alguém que estivesse no comando de tudo, e todas as decisões daquela igreja, onde quer que ele estivesse, deviam passar pelo aval desse líder, desse papa, desse sacerdote, desse pastor presidente. Sempre houve grupos que ao longo do tempo mantiveram essa doutrina. E se você observar, biblicamente, você vai para as Escrituras, nós vamos observar de uma maneira bastante clara de que nesses pontos, essas pessoas pensavam justamente como a igreja primitiva pregava, como a igreja nos tempos dos apóstolos, eles mantiveram essa doutrina. Houve muitos deles, inclusive, tentaram de alguma maneira influenciar o grande grupo. Esses pequenos grupos sempre tentaram influenciar o grande grupo para um exame de consciência, para tentarem fazer com que eles pudessem refletir. Desde muito antes da Reforma Protestante, sempre houve grupos que protestaram contra a igreja, que denunciavam os abusos da igreja agora Estado, que protestavam, faziam acusações para trazer uma reflexão, mas eram grupos que eram praticamente esmagados diante do poderio do que se tornara a igreja agora, do império, agora somando com a igreja, desse grande corpo que passou durante muitos anos à frente. Esses homens foram homens que foram levantados, esses homens vieram antes da Reforma Protestante, entre 100 anos antes da Reforma Protestante, e marcaram, e são vistos hoje como homens que vieram e prepararam o caminho para aqueles que seriam os reformadores. Homens como John Wycliffe, John Hus, Savonarola. Esses três homens, eles contribuíram de uma maneira fantástica para preparar o caminho para aquele que viria. John Wycliffe, ou John Hus, foi queimado na fogueira, e enquanto ele queimava na fogueira, ele lançou até mesmo que uma profecia, alguns atribuem a ele uma profecia, que ele diz: hoje vocês estão me queimando na fogueira, porque eu sou um pato, mas dentro de 100 anos Deus levantará um cisne. E 100 anos após a sua morte, pouco menos de 100 anos, Martinho Lutero surge no cenário, e a esses eles não conseguiram queimar na fogueira. Eles comungaram Martinho Lutero, mas não conseguiram queimar Martinho Lutero na fogueira. Então eles prepararam o caminho até
chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero entra no cenário, como a gente tem falado, nesses dias, ele entra no cenário da história e ele levanta alguns questionamentos profundos contra a igreja. O mundo daquela época da Reforma Protestante, o mundo no momento da Reforma Protestante, ele acabou coincidindo com uma série de mudanças que favoreceu a força que a Reforma teve. Tanto que alguns sugerem, inclusive, não chamam nem de reforma, mas chamam de revolução, uma grande revolução. Existe um livro do historiador Zaqueu Moreira, que teve inclusive em Remédios dando estudo, e ele falou sobre isso. Tem um livro chamado Reforma e Revolução Protestante. Então, Martinho Lutero ele entra no cenário e ele não está isolado com os outros, ele não era mais uma voz apenas, mas ele tinha uma força política por detrás, alguns príncipes que influenciaram, que davam cobertura, e ele acabou se tornando aquele que foi o grande divisor de águas nesse processo da Reforma Protestante. Ele foi abraçado por alguns príncipes, encontrou acolhida e ele passou a traduzir a Bíblia do latim para o alemão, e a primeira tradução para o alemão foi feita por Martinho Lutero. Havia algumas outras traduções, já havia sido feita algum tempo atrás, mas o mundo havia sido preparado por isso. O mundo estava preparado. O próprio surgimento da imprensa naquela época favoreceu isso. E não é obra do acaso, não é obra do acaso. Tudo ocorre no momento certo. Deus tem um momento certo de agir na história. Nós não entendemos o porquê, mas o cenário do mundo, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, o humanismo, o iluminismo, o renascimento, tudo aquilo que estava acontecendo no mundo favoreceu o surgimento da Reforma Protestante, porque tudo que estava acontecendo ao redor do mundo, embora alguns sugerissem vários pontos de vista, vários motivos e várias razões, Deus estava por trás da história, o tempo todo. E o momento era aquele, para que houvesse a explosão que houve e fosse de contra a mensagem do calvinismo. Então, o do calvinismo, estou com o calvinismo na cabeça, com a mensagem da Igreja Católica Apostólica Romana. Então ele pega lá as 95 teses, prega lá no Castelo de Wittenberg, no dia 31 de outubro, e agora faz 502 anos que isso aconteceu. E aí foi um marco. Ele pegou as 95 teses, boa parte delas contra a Igreja Católica, no sentido das indulgências. A gente falou sobre alguns abusos que estavam acontecendo naquela época, que levaram a Reforma Protestante a ganhar fôlego, sobretudo nos nobres, no clero, na burguesia, que acabou se desbandando para o lado de Martinho Lutero, dando força e poder. Então Martinho Lutero pega essas 95 teses e resume em 5 pontos, que são 5 pontos da Reforma Protestante. Pode passar. Pode passar. Aí são outros reformadores, são vistos como reformadores, Calvino e Henrique, o da Igreja Presbiteriana e o da Igreja Anglicana. Então, um da Igreja Presbiteriana, a Igreja Luterana e a Igreja Anglicana. Os três são vistos. Chega então os 5 pontos da Reforma Protestante. Só a Deus glória. Podem ler? Muito bom. Agora em latim para ficar melhor. Só em latim agora. O que nós gostaríamos de pensar aqui é sobre esses 5 pontos que é defendido por Martinho Lutero, que é uma síntese, que é um resumo das 95 teses. As 95 teses de Martinho Lutero, que ele, em forma de protesto, fixou na igreja de Wittenberg, na Catedral de Wittenberg, no Castelo de Wittenberg, é justamente aquilo que ele passa dos pontos principais dessa reforma. Pode colocar naquela mesmo. Isso, pode colocar em português mesmo. Eu não vou seguir a ordem ali, mas eu gostaria que os amados pudessem manusear bem as suas Bíblias para pensarmos um pouco sobre alguns pontos e o que ele tinha a dizer em relação a isso. Qual o objetivo de Martinho Lutero em levantar cada um desses pontos? Por exemplo, somente a Deus glória. Somente a Deus glória. Qual o objetivo de Martinho Lutero ao levantar esse ponto como sendo um dos pontos que ele defendia na sua reforma protestante, para que a igreja pudesse fazer uma análise, fazer uma reflexão? O objetivo de Martinho Lutero, a criar uma nova religião, não era criar uma nova denominação. O objetivo de Martinho
pudesse avaliar, refletir e quem sabe mudar, mas não houve alternativa para Martinho Lutero, senão romper, né, sendo ele mesmo excomungado e surgindo aí as igrejas protestantes, a igreja luterana, que existe aqui, apenas acho que dá 2 ou 3 aqui em Recife. E o primeiro ponto dele se dizia respeito somente glória a Deus, somente devemos tributar a Deus glória. E isso era um contraponto, era um argumento contrário à visão que se tinha na época com relação à maneira que era venerado ou adorado as imagens de escultura, os beatos e as autoridades eclesiásticas naquela época. A maneira que era tratada, a maneira que eram reverenciados, a maneira que eram quase que cultuados esses indivíduos, que até hoje ainda é um ponto de discordância entre protestantes e católicos. E naquele momento Martinho Lutero denunciava, dizendo não é dessa maneira, né? Havia uma questão muito grande pela maneira que o Papa era tratado, pelaquilo que era atribuído ao Papa, sobretudo a questão de que ele não podia pecar, nem levar a igreja a pecar. E Martinho Lutero pensava de maneira diferente, de que essa glória, essa característica deveria ser tributada apenas a Deus, e de que os homens não poderiam cultuar outros homens, por mais dignos que eles fossem, por mais que eles tivessem passado por essa terra com uma vida ilibada, por mais que eles tenham sido uma mulher boa, um homem bom, um homem de uma influência benéfica na sociedade, mas eles não têm possibilidade de nós pegarmos a glória que devemos dar e tributar somente a Deus e desfrutar essa honra para qualquer outro indivíduo que não seja Deus, seja na figura do Papa, seja na figura de um pastor presidente, seja na figura de um reverendo, seja na figura de um sacerdote. Apenas se deve adorar única e exclusivamente a Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória e a Ele todo o louvor. E Martinho Lutero estava embasado em seu pensamento de que apenas deveriam tributar e glorificar a Deus e a nenhum outro homem, nos textos, por exemplo, como Isaías 42, verso de número 8. Foi um dos textos que embasavam Martinho Lutero na sua busca pela verdade, na sua intenção de poder fazer com que a igreja pudesse refletir e corrigir os seus caminhos. O texto nos diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Esse foi um dos textos utilizados no seu embasamento, na sua defesa, quando ele se posicionou na frente dos magistrados naquela época, dos magistrados eclesiásticos naquela época, na sua defesa de que a glória deveria ser apenas a Deus, não às imagens de escultura, não a nenhum outro homem, por maior que seja a sua autoridade sobre a igreja. A glória deve ser dada única e exclusivamente a Deus. Ele embasou seu pensamento em textos como, por exemplo, João capítulo de número 5, verso de número 44, onde a Escritura nos diz, João capítulo de número 5, verso de número 44: não podes crer, pois, como podeis crer vós, que aceiteis glória um dos outros, contudo não procura a glória que vem de Deus, único e suficiente Criador. Efésios capítulo 1, versículo de número 4. E versículo de número 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis e em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concede gratuitamente no seu amado. Podemos abrir em Romanos, no capítulo 11. Versículo de número 36. Quem abriu, pode fazer a leitura desse texto. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas,
Amém. Então esses textos foram textos que fundamentaram o pensamento de Martinho Lutero, entre tantos outros, que fundamentaram o pensamento de Martinho Lutero, de que aos homens não deveriam dar a glória que se dava a Deus, e muitas outras atitudes que era dada a Martinho Lutero, que Martinho Lutero enxergava que estava sendo dado ao marido, beijar, se curvar, o perdão dos pecados e coisas desse tipo, que era visto de uma maneira totalmente contrária às Escrituras por Martinho Lutero, e ele olhou em todas essas passagens e tantas outras de que Deus apenas deve ser glorificado, que Deus apenas tem que ser honrado. O segundo ponto que nós poderíamos pensar e refletir é somente a Cristo, de que não havia necessidade de nenhum outro mediador entre Deus e os homens que não fosse o Senhor Jesus Cristo, que não havia possibilidade de haver um intermediário, seja o título que fosse dado, seja que fosse o título de reverendo, seja o título de pastor ou papa, independente do título que se fosse, não há mais intermediário entre Deus e os homens, há só um intermediário entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo e nenhum outro, porque nenhum outro há salvação senão no nome do Senhor Jesus. Ele estava embasado o seu pensamento de que apenas Cristo era suficiente, de que não havia necessidade de nenhum outro sacerdote como substituto de Cristo, porque naquela época e ainda hoje a figura do líder máximo daquele grupo usa um chapéu onde está escrito em latim Vigário Filii Dei, vigário do Filho de Deus, que significa dessa forma substituto do Filho de Deus, aquele que está na terra no comando da igreja, como cabeça da igreja, dirigindo a igreja. E Martinho Lutero levanta sua voz como um arauto, como um atalaia, dizendo que apenas Cristo é o único que pode ser salvo, que apenas Ele é o cabeça da igreja e que não há intermediário entre Deus e os homens, apenas Jesus Cristo. Ele está embasado no seu pensamento, além de Atos capítulo 4, verso número 12, no texto de 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, verso de número 5. Quem abriu pode fazer a leitura desse texto. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Exatamente. Então, esses dois textos e tantos outros que foram utilizados na sua argumentação, favoreceu a ideia de que apenas Cristo era suficiente. Então, esse primeiro ponto, somente a Deus glória e somente a Cristo, eles estão implicitamente relacionados, basicamente no mesmo sentido de que não havia nenhuma outra criatura sobre a face da terra que merecesse, que tivesse o título de mediador e que tivesse o direito de receber a honra, mas a honra e a glória seria dada única e exclusivamente a Deus, única e exclusivamente a Deus. Por essa razão nós pregamos, nós ensinamos, a figura pastoral ela foi instituída por Deus. Existem algumas referências que provam isso, que atestam isso, de que é a vontade de Deus, mas aquele que ocupa a figura pastoral, seja o nome que for dado, ancião, presbítero, missionário, pastor, o nome que for dado, a figura pastoral, ao manto pastoral, ele está apenas como um servo, conduzindo a igreja, ensinando a igreja a levá-la e conduzir a Cristo, mas não como substituto de Cristo, não como alguém que merece ser colocado e visto como substituto de Cristo. Embora algumas pessoas em alguns locais começam a ter essa atribuição, mas essa atribuição não é bíblica. Há apenas um mediador entre Deus e os homens, e é um princípio nosso do sacerdócio universal de todos os crentes. Significa isso, que todo crente tem autoridade dada por Deus. De todo crente tem poder para orar e alguém ser liberto. De que todo crente tem liberdade para pregar a palavra de Deus, para anunciar as verdades do Evangelho, para fazer um convite ao indivíduo à salvação. Todos nós temos poder e autoridade. Nós não precisamos ter uma figura especial que precise fazer uma oração por nós em alguns momentos. Onde você estiver no ambiente de trabalho, na faculdade, você deve ser um atalaia de Deus naquele lugar, e Deus deve usar você de uma maneira poderosa naquele lugar.
lugar, e você precisa estar pronto para ser usado por Deus, sem sentir a necessidade de ter uma muleta com o nome de quem for, que possa lhe ajudar nos momentos de socorro. Se você precisar de alguém para orar, você mesmo vai e você ora pelaquela pessoa, você administra sobre aquela pessoa, ministra sobre aquela pessoa, sem ter uma figura especial que mereça ser honrado, que precisa ser de alguma maneira glorificado como Deus. A Escritura vai dizer que nós devemos honrar a quem tem honra. É bíblico também isso. E quando o texto fala sobre isso, fala em relação a essa questão das autoridades. Mas em momento algum, um líder pode ocupar o lugar de Deus. Em momento algum, o líder pode ocupar a posição que só se deve a Deus. E isso acontece quando o líder tem a autoridade do rebanho de colocar uma doutrina ou um ensino que não está explícito nas Escrituras. Ele começa a acrescentar. A Escritura é clara, pelo menos em 4 passagens, de que nenhum ser humano tem o poder e a autoridade de acrescentar nem diminuir nada na palavra de Deus. Mas quando um líder religioso, sem levar em consideração o que diz o texto sagrado, ele coloca de lado as Escrituras e ele começa a criar doutrinas paralelas, atribuindo aquelas doutrinas a Deus, a um sonho, a uma visão, ou a sua interpretação bíblica, sem que esteja claro nas Escrituras, ele corre o risco, o rebanho corre o risco de aceitar como verdade algo que não é verdade, de aceitar como doutrina de Deus algo que é doutrina dos homens, e honrar, acreditando na palavra do líder, honrar e glorificar aquele homem de uma forma indevida, porque tudo o que nós devemos ensinar, a igreja precisa conferir nas Escrituras para ver se realmente é assim. Se tiver embasamento nas Escrituras, amém. Se não tiver embasamento nas Escrituras, ela deve ser colocada de lado, ela deve ser colocada à parte. A igreja, lá, os bereanos receberam o elogio de Paulo como sendo os mais nobres porque tiveram essa atitude. Eles abriam as Escrituras e conferiam para ver se era realmente assim. Hoje, infelizmente, tem sido levado, a figura de alguns líderes tem sido colocada em voga. A interpretação de alguns líderes das Escrituras tem sido o peso, o divisor de águas em algumas questões. E é lamentável isso, lamentável, porque ainda hoje, muitas que inclusive levantam e elogiam e glorificam e pregam sobre só a Deus glória e somente a Cristo, mas na prática colocam esses 2 pontos da reforma protestante por abaixo, eles acabam colocando de lado, porque na prática eles acabam honrando mais o homem, glorificando mais ao homem do que a Deus, quando dá mais crédito ao que o homem diz, na sua visão errônica, na sua interpretação errônea, do que aquilo que diz as Escrituras de Deus. Então, entre a minha palavra e a Bíblia, fique com a Bíblia. Entre a palavra de quem quer que seja, examine as Escrituras. Não coma pão mastigado de ninguém. Examine por você mesmo. Veja se é assim. E creia. E creia. Nada mais errôneo que nós construímos uma geração de papagaios. Falamos de algumas igrejas que o pessoal prega todo mundo igual, mas está nascendo uma nova safra de pessoas, de rabinos, de escribas, de teólogos, que são justamente papagaios. Repetem apenas, não conseguem examinar com profundidade o que diz o texto. Mas Lutero também vai falar que apenas a fé, em uma época que as indulgências estavam em evidência, e a fé, somente a fé, também está relacionado com somente a graça. A fé e somente a graça está relacionado, porque tanto um quanto o outro, na sua explicação, na sua exposição desses 2 pontos, vai falar a respeito das indulgências, das obras de caridade, das obras que eram feitas e de justificação pelas obras, pela fé e não pelas obras. Nesses 2 pontos, tanto da fé, somente pela fé e somente pelas obras. Pela graça de Deus nós somos salvos. Não há o que se falar em relação de que nós somos salvos pela graça.
Nenhum de nós merecíamos estar aqui. Nós somos salvos pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus, pela a bênção que Deus faz, mesmo sem nós não merecermos. E a Escritura nos diz em Romanos, no capítulo de número 11, Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 32, que Deus, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. A todos Ele colocou em desobediência, a fim de que todos, em todos e por todos exercesse misericórdia. Todos. Então a todos Ele encerrou na desobediência. Quem são esses todos que foram alcançados por essa graça divina? Esses todos são apenas alguns ou são todos os homens? São alguns homens ou todos os homens? O texto diz que Deus encerrou na desobediência todos os homens. E no mesmo texto, seguindo a mesma linha de raciocínio, Paulo continua dizendo de que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos. Se nem todos estão em desobediência, se apenas alguns foram encerrados em desobediência, então em alguns ele exercerá misericórdia. Mas o texto não diz em alguns ele colocou em desobediência e sobre alguns ele vai exercer misericórdia, mas ele diz que a todos ele colocou em desobediência e a todos ele exercerá misericórdia, graça de Deus. Há um texto extremamente curioso em Romanos, em Atos capítulo de número 17, Atos capítulo 17, verso de número 30, onde nos diz: porque Deus não levou em conta os tempos de ignorância, agora porém notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Esse primeiro homem aqui, observe que o texto vai dizer: notifica a todos os homens, aos homens que todos. Esse todos aqui é todos indistintamente, ou melhor, sem exceção. Todos sem exceção, porque sem distinção virá depois. Observe o que ele vai dizer: notifica a todos os homens, sem exceção, todos, em toda parte, distinção, tribos, nações, povos, línguas, todos os homens, sem exceção, em toda parte, em todos os lugares, de todas as nações, tribos, línguas e povos, em todas as partes. Então, a graça de Deus se manifesta sobre todos os homens, com o pecado e as consequências do pecado passou a todos os homens. E todos os homens, sem exceção e sem distinção. Bendito seja o nome santo do Senhor. Por quê? Para que ele exerça de misericórdia com todos os homens. Então a graça de Deus, embora hoje compreendida de uma maneira limitada, mas a graça de Deus ela é abundante sobre todos os homens, todas as raças, tribos, línguas, povos e nações. E é a graça de Deus, é a certeza de que nós somos salvos pela graça, de que nós não merecíamos ser salvos, que nos faz olhar para o outro com um olhar de misericórdia. Porque todos nós somos falhos, todos somos imperfeitos. Nenhum de nós chegou ao patamar de dizer: eu mereço ser salvo. Eu cheguei num patamar de espiritualidade que eu não erro. A diferença entre nós é que cada um tem um pecado diferente. E alguns têm mais pecado, porque julga que não tem pecado e que está apto a apedrejar aqueles que julgam ter alguns pecados que lhe incomodam. Mas todos somos pecadores, todos necessitamos da graça de Deus, e é a graça de Deus que nos faz ficar de pé, e é pela graça de Deus que nós somos salvos. Uma graça que respeita a nossa vontade,
Porque o fato de nós sermos salvos pela graça não faz do homem robôs na mão de Deus. O fato de sermos salvos pela graça, pelo favor imerecido, não transforma os homens em mamulegos na mão de um Deus soberano. Deus é soberano, não tirano. Deus é soberano e não tirano. Na soberania de Deus, Ele usa a sua graça para salvar todos os homens que desejarem, que cederem à ação do Espírito na sua vida. Porque nenhum de nós aqui estamos aqui por vontade própria. Todos nós que se convertemos de fato ao Senhor Jesus, o fizemos porque Ele nos alcançou primeiro. Porque a fé vem pelo ouvir, porque a graça nos alcançou. Mas em momento algum a nossa liberdade foi jogada por terra. Porque se a nossa liberdade for lançada por terra, Deus passa a ser responsável pela minha condenação. E Deus não é responsável pela minha condenação. Porque se eu não tenho liberdade para escolher, a legislação brasileira, né? Todo mundo já viu aqui aquele caso de assalto ao banco, de alguém que pega o gerente na saída de casa, pega mais cedo, pega o gerente, leva para o banco, alguns meliantes ficam na casa, fazem sua família de refém, e o gerente chega no banco mais cedo, abre tudo. Hoje não está tendo muito isso, porque o pessoal vai de madrugada e explode tudo. Às vezes não consegue levar nada porque o banco acaba caindo. Mas acontecia isso há algum tempo atrás, talvez ainda aconteça, né? Pegar o gerente, conduzir, né? E o gerente vai no banco, abre as portas, tira o alarme, o pessoal vai, leva tudo que quer e vai embora antes do banco abrir. Aquele gerente vai responder por quê? Absolutamente nada. No momento que aquele homem disse: eu fui coagido, eu não tive escolha, estava com a minha família, eu não tive liberdade, ele não vai responder judicialmente por aquele crime, como os criminosos. Qualquer juiz da terra vai entender que aquele homem agiu contra a sua vontade, porque por causa de uma força maior que obrigou eles a agirem daquela maneira. E por essa razão ele não pode ser imputado em um crime. Estou errado, Edvan? Estou errado? Assim. Não é verdade? Não pode ser imputado. Em alguns casos pode até responder, mas a coisa que não vai dar, não vai seguir a frente não. Porque não há culpabilidade. Porque para que haja culpabilidade é necessário haver dolo, intenção. E não há intenção, o cara agiu contra a vontade dele. Ele foi obrigado a agir. Ele não tinha como escolher outra coisa. E para alguns, a graça de Deus deturpada diz que o cara não tem como escolher outra coisa. Ele só vai escolher aquilo. Ele só vai escolher o mal e nada mais que o mal. E o pior, não é ele. Não é ele. Foi Deus quem determinou que fosse assim. Ele só escolhe o mal porque Deus quer que ele só escolha o mal. E ele é responsável ainda. Então, fica difícil acreditar. Mas enfim, tanto a graça, que todos nós somos salvos, como a fé, e ninguém tem dúvida disso. Ninguém vai ser salvo aqui por dar cesta básica, ninguém vai ser salvo aqui porque dá dízimo, porque dá oferta, ninguém vai ser salvo aqui porque faz alguma coisa aqui na igreja, ninguém vai ser salvo porque prega, porque de maneira alguma. Ainda que você possa distribuir toda a sua riqueza, que são muitas suas riquezas, distribuir tudo com os pobres, se não tiver amor, nada vai valer. Então as nossas obras, nós entendemos de que as obras, elas não fazem parte do mérito da salvação. Não há mérito na salvação por causa das nossas obras, mas entendemos que a fé, quando o indivíduo ouve a palavra, quando o indivíduo é convencido pelo Espírito Santo, e se essas duas coisas não acontecer, não tem como o indivíduo não se converter, não tem como o indivíduo se converter se essas duas coisas não acontecerem.
Homem algum vai se converter se o Espírito Santo não convencer. Mas o Espírito Santo pode convencer. O camarada pode ouvir a palavra, pode entender a palavra e ainda assim não desejar seguir. Aconteceu isso com alguns líderes da sinagoga. Eles creram em Jesus verdadeiramente, mas não seguiram porque eram pessoas importantes na sinagoga e não queriam perder o status. O texto diz isso. O texto diz isso. Mas a fé, aqueles que realmente têm fé, as suas obras demonstrarão que de fato eles têm fé. E o que algumas pessoas imaginam é que tenham colocado praticamente isso de lado, porque a Bíblia mostra que o papel das obras na vida do cristão: se me amares, guardareis os meus mandamentos, porque estive preso e não me visitasse, tive sede e não me desse de beber, tive fome e não me desse de comer. Não é assim que está lá escrito? Olha o papel das obras entrando. A Escritura vai dizer assim, que no dia do juízo de Deus haverá um julgamento, e no julgamento vai ser julgado o quê? Se eu tenho fé ou não tenho fé. É isso? É isso? Não. É isso? Não. Nós seremos julgados segundo as nossas. Alguém tem dúvida que está na Bíblia isso? Se tiver, podemos abrir aqui uns 4 ou 5 textos dizendo isso. Podemos abrir Mateus capítulo 25, versículo 35 ao 45, Apocalipse capítulo 20, versículo 12, Mateus 16, 27, Eclesiastes 10, 12. Os homens serão julgados pelas suas obras. O próprio Jesus disse isso. Então, as nossas obras, elas vão atestar se nós de fato somos um salvos ou não, se nós somos um salvo ou não, se nós tivemos uma experiência real com o Cristo ou não, por causa das nossas atitudes. E é interessante que parece que não há muita preocupação com as obras dos nossos dias, porque a soberba, a arrogância, prepotência parece que é o que tem tomado conta de muitos púlpitos, do coração de muitos líderes. E certamente, a soberba, a arrogância, a prepotência, ela precedem a queda. Mas é a humildade que nos faz parecido com Jesus. Por último, ele levanta a bandeira de que apenas a Escritura é suficiente. E se apenas a Escritura é suficiente, ela é quem eu devo me debruçar, ela é o que eu devo ter paixão, é ela que eu devo estudar. É lamentável a geração dos nossos dias, sobretudo pastores, seminaristas e aqueles que desejam ser seminaristas, entrar no seminário, conseguem ter tempo para ler tudo, menos a Bíblia. Perguntar quantas vezes leu a Bíblia, acabou a conversa. Acabou. Na primeira aula do seminário, com o pastor Ivanildo Batista, no primeiro dia de aula, ele perguntou: quantos aqui leram a Bíblia? Quantas vezes, melhor assim, não foi quem leu, não. Quantas vezes você leu a Bíblia? Para aqueles que nunca tinham lido a Bíblia, eles: o que está fazendo aqui? Aqui não é lugar para estudar outros livros sem ter estudado a Bíblia, não. Você está começando diferente. Você precisa ler bastante a Bíblia, dominar a Bíblia, para você, os livros que você vai ter acesso, você conseguir casar. Mas você está começando pelo inverso. Você está comendo a sobremesa para depois ter a refeição principal. E está mudando de ordem. Somente a Escritura. Ela é a nossa única regra de fé e prática. E isso precisa ser uma realidade na nossa vida. E é a Escritura que diz que as obras, ela tem um valor para nós. As obras são importantes para nós. Que as nossas atitudes, as nossas ações, elas vão demonstrar para o mundo que nós somos discípulos do Senhor ou não. É pelas nossas atitudes.
E o texto de Tiago deixa claro isso, que a fé sem obras é morta. E aí o Martinho Lutero vai entender que essa expressão está equivocada. E ele vai tirar da sua Bíblia o livro de Tiago. E vai dizer que o livro de Tiago é palha. E que qualquer dia desses, ele vai acender uma fogueira com um pequeno Tiago. Isso é história. História da igreja luterana. Parece que ele acabou se equivocando em relação a isso. E é bom, porque mostra que mesmo os reformadores também erram. E que nenhum deles ocupa um lugar e um patamar de Deus. E ele errou. Quando tirou Tiago, errou. Quando disse que era palha. E recentemente eu li no site da Igreja Luterana do Brasil. O site da Igreja Luterana do Brasil. Eles dão lá uma explicação e fala dessa inimizade que ele tinha com o livro de Tiago. Seria tão mais fácil para ele entender que ele estava errado e Tiago estava certo. Mas ele entendeu que ele estava certo e Tiago estava errado. E tirou Tiago. Então que o Senhor nos ajude dia após dia a entender que todos nós somos falhos e imperfeitos. E mesmo grandes homens que marcaram a história da igreja de uma maneira positiva, eles também erraram. E eles também precisam ser examinados. Também precisam ser refletir, ver o que eles ensinaram ou não. Então que Deus nos ajude. Sei que passou muito da hora, mas eu tenho certeza que essas instruções vão servir de alguma maneira para o enriquecimento dos amados. Então, a semana que vem, eu vou falar sobre o que a Igreja Batista prega, o que a Igreja Batista ensina, e na outra quinta-feira, o porquê não cremos. Quinta-feira, o que cremos, e na outra quinta, porquê não cremos em determinadas coisas. Se você tem curiosidade de algum ponto, você pede, manda aí, o que é que a igreja pensa sobre isso? Qual o pensamento da Igreja Batista? O que cremos e o que não cremos. E por que não cremos? Por que não cremos? Por que não cremos num arrebatamento secreto? Por que não cremos ou cremos no dom de línguas? Por que cremos ou não cremos no anticristo? Por que cremos ou não cremos na predestinação? Predestinação é bíblica ou não? Bíblica, é bíblica. Então, todas essas questões a gente vai tentar reduzir e ver se a gente não chega até 10 horas. Amém? Maravilhoso eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça. Te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia dura para sempre nas nossas vidas. Te suplicamos que dia a dia o Senhor esteja nos ajudando, ó Deus, a colocar em prática as verdades da tua palavra. Te louvamos, ó Deus, por termos uma Bíblia na nossa mão e pela contribuição de todos aqueles homens do passado que contribuíram para que essa palavra chegasse nas nossas mãos. Pedimos sabedoria, discernimento, ó Deus, que a voz a ser soada nos nossos ouvidos seja a voz da tua palavra, que não seja a voz do pastor dessa igreja ou de nenhum outro líder religioso que tenha preeminência sobre os nossos corações, mas que a tua palavra seja de fato nossa única regra de fé e prática, que tenhamos apego a ela, sede para ler, entender e não ler e entender o que os outros escrevem sobre ela, mas ler e entender o que ela mesma nos diz, o que ela mesma nos mostra. Te pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a não sermos enganados. Tua palavra nos diz que nos últimos dias haveria um grande engano sobre a face da terra e que muitos se apostatariam da fé. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, ó Deus, nos ajuda a não sermos enganados, mas a estarmos vigilantes, a amarmos a nossa palavra, a lermos e termos a plena compreensão de que todos nós somos falhos e imperfeitos, de maneira individual e de maneira coletiva como igreja. Todos nós somos falhos, somos imperfeitos e apenas teremos ciência de toda a verdade plenamente quando tivermos a oportunidade de estar na tua presença e na presença do teu Filho Jesus. Ali não haverá engano, ali não haverá dúvida, mas haverá a verdade exposta tal como ela é. Em o nome santo do teu Filho Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.